Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, todos, em especial aqueles que têm entrado nesta transmissão com pensamentos suicidas. Você que está pensando em dar cabo da sua vida, lembra que nós falamos ontem, aliás, não foi, é o que está escrito, né? Porque Deus lhe deu uma vida, lhe deu um corpo, para que você pudesse servi-lo como templo do Espírito Santo. Templo, morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus livre àqueles que têm sido açoitado, assaltado pelo espírito da morte, pensando no suicídio, pensando em acabar com a vida que tem, por menor que seja, por mais insignificante que seja. Jesus disse: eu vim para trazer vida e com abundância. Então, apoie-se nessa promessa e não se deixe levar pelo espírito da mentira, o espírito do diabo, o espírito da morte, o espírito que tem enganado as pessoas. Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quem escolhe, quem faz a escolha, somos nós. Nós é que fazemos a escolha, a nossa cabeça que faz a escolha. Nosso cérebro. Não se deixe levar pelo coração enganador, pelo coração que só quer sentir sensações. Minha amiga e meu caro amigo, o que me impressiona mais é que as pessoas inteligentes, as pessoas intelectuais, as pessoas que investiram na sua inteligência e se formaram, tiveram uma formação acadêmica invejável, e depois elas se matam. É isso que me intriga. Por quê? Por quê? Por que essas pessoas tão inteligentes estão dando cabo da vida assim, tão novas, cheias de saúde, e estão se matando, enquanto tantas outras pessoas estão por esse mundo afora, lutando com todas as suas forças para viverem mais um pouquinho, enquanto outras, no auge da sua juventude, estão dando cabo da vida. Isso por quê? Porque dão ouvidos à voz da mentira. A voz da mentira. A voz da mentira é essa: acaba com a sua vida, vem para cá, você vai descansar. Mentira, não descansa nunca. A alma não descansa. A alma só descansa quando estiver nos braços de Deus, do Criador. Se não estiver nos braços do Criador, ela não descansa. Você sabia que alma não tem sexo? Alma não tem idade? Alma não envelhece? Você sabia disso? Você sabia que a alma não envelhece? O corpo envelhece, mas a alma não envelhece. A alma é a alma. Desde o momento que a pessoa nasce, ela é gerada, ela recebe uma alma. E essa alma vai viver por toda a eternidade. Se vai viver toda a eternidade com Deus ou nas profundezas do inferno,
Isso só depende dela, porque Deus nos dá uma cabeça, Deus nos dá uma inteligência, Deus nos dá uma escolha, o direito de escolher o bem ou o mal. Não foi assim no princípio. No princípio, Deus só deu o bem para Adão e Eva, para o homem. O homem não conhecia o mal, só conhecia o bem. Mas quando o diabo veio com aquela vozinha sutil e falou para Eva, não, prova, você não vai morrer não, Deus não quer que você conheça o mal, Deus não quer que você seja como ele, que conhece o bem e o mal. Então, levada pela curiosidade, Eva desobedeceu à palavra de Deus. E Adão foi no mesmo caminho. Então, o homem não conhecia o mal. O homem só conheceu o bem no início de todas as coisas. É como a criança quando nasce. Nós, quando nascemos, nós não sabemos o que é o mal. A gente não tem ideia do bem e do mal. A gente só curte o bem. A gente só curte o bem, não é isso? O amor da mãe, o carinho das pessoas, a atenção dos adultos, dos genitores que cuidam da gente. Então, quando nós crescemos, quando nós desenvolvemos, então vem o conhecimento do mal, que não, para nós não havia, não existia. Mas Deus mesmo nos dá o intelecto racional, a inteligência. Por isso nós falamos muito em fé inteligente. E a fé inteligente é essa, você raciocina, você analisa, você pesa o que você quer, aquilo que você tem para escolher, o bem ou o mal. Você pesa. Se você quiser escolher o bem, então você vai optar por seguir a verdade, que é a palavra de Deus. Aliás, o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Deus nos enviou o Espírito dele, o mesmo que guiou o seu Filho aqui na terra, Jesus. Ele guia a gente também. Ele nos dá esse direito de escolher o bem, o Espírito de verdade. Mas para a gente escolher, optar e se entregar ao Espírito de verdade, a gente tem que decidir na cabeça, não no coração. No coração, a alma só quer sentir sensações, quer prazer, prazer, prazer e mais prazer. E todo o prazer que a gente tem no corpo é como você comer um chocolate. Enquanto está na boca, enquanto você saboreia na boca, é uma delícia, mas depois que desce para o estômago, já não tem mais valor. Assim são os prazeres desse mundo, passam rapidinho. Mas quem é inteligente, ou melhor, todos são inteligentes, 100% todos são inteligentes, porque todos têm o direito de pensar e de fazer a sua escolha. Quando você faz a escolha de acordo com a verdade, de acordo com o bem, então você vai colher os frutos do bem, os frutos da verdade, que são justiça. Agora, se você usa o seu coração para optar, fazer as escolhas para a sua vida, você vai se perder, porque o coração é enganador. O próprio Deus diz que o coração é enganador, desesperadamente corrupto, cruel, mau, perverso. E faz a gente desejar o que é mal e virar as costas para o bem. Deus é bom, minha amiga, meu amado amigo. Deus é bom para todos. Ele atende a todos. Veja esse testemunho que estamos ontem. Esse rapaz que estava servindo a Deus durante 10 anos como obreiro. E, de repente,
por causa dos maus olhos. O diabo soprou maus olhos com respeito a ofertas. Ele achava que a oferta era dinheiro, eram coisas materiais. E o diabo soprou pensamentos maliciosos. E ele bebeu, ele aceitou a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. A mesma coisa. E entrou no mundo do inferno. Mas graças a Deus, Deus o salvou a tempo. E esse belíssimo testemunho dá uma ideia da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. E Deus permitiu que ele sofresse. Deus permitiu que ele sofresse o que ele sofreu para que ele despertasse a fé. Presta atenção, muita atenção, por favor. Se nós comermos uma coisa gostosa, além do que o nosso estômago suporta, nós vamos ter problemas graves, gravíssimos. Nós vamos sofrer, porque comemos além do que tínhamos suporte no nosso estômago. A mesma coisa é isso. Quando a pessoa escolhe, faz a escolha errada, ela vai colher os frutos dessa escolha errada. Se ela tem o Espírito Santo, se ela não tem o Espírito Santo, não importa. Ela seguiu o instinto da sua vontade, do seu coração, da sua alma. E aí, ela teve problema, ou tem problemas. Deus, amiga e amigo, ele deu a você o direito de escolher entre o bem e o mal. Ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão infinitamente bom, que tudo bem, vocês erraram, tudo bem, eu dou o direito de você escolher o bem. Mesmo tendo escolhido o errado, você pode voltar para mim que eu te aceito do jeito que você está. Mas as pessoas são teimosas, infelizmente. Por isso, Deus nos tem dado o Espírito Santo, para que ele venha nos guiar em toda a verdade. O Espírito de verdade. O Espírito Santo é o Espírito de verdade. E quando ele nos guia, ele nos dá a direção, olha, isso é bom, isso não é. Nós temos essa consciência para podermos ouvir a voz da razão, a voz de Deus. E quando Deus fala, ele convence. Somos convencidos. Não ficamos em dúvida, de jeito nenhum. Mas quando ele não fala, então vêm as dúvidas. E aí o diabo entra. O diabo entra. Ele fala pela palavra dele, todo o tempo, 24 horas por dia, ele fala com todo mundo. A Bíblia é o maior profeta que existe na face da terra. Ela está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, como disse o Senhor, ouça o que o Espírito Santo diz. Agora, quem não tem ouvidos para ouvir, vai sofrer as consequências. Então, eu queria que você, minha amiga e meu caro amigo, que você entendesse isso. O Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vem para nos guiar em toda a verdade. De forma que, quando nós o recebemos, nós somos convencidos por ele do caminho certo e do caminho errado. Nós temos a consciência plena do que é certo e do que é errado. Mas isso se decide, a decisão, a escolha tem que ser feita aqui, na cabeça. Você pensa, você raciocina.
E então você faz a escolha certa, porque você raciocinou. Agora, se você pensar com o coração quer emoção, o coração quer sensação, o coração quer resposta imediata, o coração quer tomar lá da cá na hora, o coração é exigente, é apaixonado, o coração quer e não, nunca se satisfaz, nunca. O coração nunca se satisfaz, a não ser que ele seja submisso ao espírito, quer dizer, à razão, à cabeça. Nós temos batido na tecla da fé inteligente, assim como existe o amor inteligente, existe a fé inteligente. A fé que sai da razão, do racional. Eu penso, por exemplo, Jesus disse assim, o Espírito de verdade. Ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber o Espírito de verdade? Porque o mundo está na mentira, o mundo já se entregou para a mentira. O mundo já se rendeu à mentira. Então o mundo não recebe o Espírito de verdade porque o mundo não quer. O mundo quer a mentira, o mundo prefere a mentira, sabe por quê? Porque ele pode se esconder nas suas trevas, das suas vergonhas, da sua nudez, quer dizer, dos seus erros, dos seus problemas pessoais. O mundo não pode receber o Espírito de verdade, porque vive na mentira. Como que uma pessoa que vive, gosta, ama a mentira, vive, ganha dinheiro, usufrui benefícios, muito dinheiro, fama, sucesso, na base da mentira. Na base da mentira. Como que essa pessoa vai abrir mão da mentira, dos seus lucros mentirosos, fantasiosos, que duram apenas por algum tempo, para abraçar a verdade e viver uma vida de integridade, de verdade, um caráter, uma postura honrada? Como? Difícil. Por isso que Jesus disse, quão dificilmente entrará o rico no reino dos céus, no reino de Deus. Porque o rico não quer abrir mão dos seus prazeres pecaminosos, das suas mentiras. Não quer. Então, fica difícil para esse rico entrar no reino de Deus. Mas, disse Jesus, se o mundo não pode receber o Espírito de verdade, porque não o vê, nem o conhece, nem quer saber disso. Mas vocês conhecem, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Duas situações diferentes. Ele habita conosco. Ele está aqui, pronto para entrar na sua vida. E quando você abre mão da mentira desse mundo, então ele entra em vós, entra em você. É assim que funciona. Então, quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade, que é o bem, vos libertará de quê? Do mal, do reino das trevas, do reino desse mundo. É isso aí.
Entendeu, amiga e amigo? Jesus disse: conhecereis a verdade. Ele é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito de verdade. Então, quando a pessoa almeja receber o Espírito de verdade, o Espírito Santo, ela tem que deixar a mentira. Se ela trabalha com a mentira, ela vira as costas, abandona aquele trabalho. Ela vai em busca de outro trabalho. Mas, bispo, se eu deixar o meu trabalho, quem vai me dar emprego? O senhor vai me dar emprego? A pergunta vem logo, capciosa. O Espírito de verdade vai guiá-lo a um trabalho melhor, um trabalho honrado. Ele é que garante isso. Se ele não nos liberta da mentira para nos entregar para a mentira, ele não nos liberta da vida falsa para que a gente vive na vida falsa, na mentira. Não, ele nos liberta para nos dar uma coisa melhor, muito melhor, infinitamente melhor. Mas a pessoa tem que ter essa fé, a coragem, fé é isso, coragem para fazer o que tem que ser feito, que está escrito, está determinado, que está profetizado. Quando a pessoa abraça essa verdade, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus vai honrar essa pessoa. A palavra de Deus tem obrigação de honrar a pessoa que segue a sua diretriz, seu entendimento. É assim que Deus trabalha. Foi assim no passado com o povo de Israel, é hoje assim. Não mudou. Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. A maneira dele trabalhar não mudou. Ele é o mesmo. Se nós estamos no erro, na mentira, no engano, mas ao tomar conhecimento da verdade e virarmos as costas para a mentira, então a verdade vem nos abraçar e nós viveremos na verdade, pela verdade. E a vida abundante que a verdade nos dá. Amiga e amigo, quando a pessoa vive na verdade, ela tem a sua consciência limpa, pura. Se a consciência dela está limpa, pura, pela verdade, lavada pela verdade, então ela tem paz. Ela tem paz, ela tem alegria, ela tem força, ela tem coragem, ela tem fé, ela tem segurança, ela conhece, ela sabe em quem tem confiado, ela tem certeza que Deus é com ela. Ela sabe de onde veio e para onde vai. Ela vive tranquila. Ela enfrenta problemas, picuinhas desse mundo, porque ela, afinal de contas, nós estamos vivendo nesse mundo. Enfrentamos problemas, sim. Mas os problemas jamais vão sufocar a gente. A gente sabe que Deus está por cima de todas as coisas e que Ele vai cuidar da gente. Mesmo que se levante o inferno inteiro, o mundo inteiro contra nós, todos vão desabar e nós vamos permanecer de pé, porque a verdade liberta a gente da falsidade, da mentira, liberta a gente da derrota, do fracasso, liberta a gente de qualquer que seja a ansiedade, o vazio da alma, depressão. Nada é capaz de destruir aquele que anda na luz. Como que as trevas podem sufocar a luz? Enfim, é impossível. Impossível. Conta-se a história que um pontinho de luz ouviu alguém dizer: olha, este mundo é cheio de trevas. Aí o pontinho de luz quis conhecer o mundo e andou pelo mundo inteiro e não achou trevas. Essa é a verdade. Quando a pessoa é luz, anda na luz, ela sabe onde vai pisar.
Ela não tem dúvida, ela não fica naquele vai, mas não vai, aquela fraqueza. E me impressiona muito que pessoas inteligentes, intelectuais, pessoas formadas, doutor isso, doutor aquilo, etc., se deixam levar pelo coração. Gastaram, usaram a sua mente durante anos, estudaram, usaram a sua mente, seu intelecto para se formarem, se tornarem pessoas importantes, inteligentes, mais inteligentes. Mas, quando vem a mentira, quando vem os frutos da mentira, da ilusão que esse mundo dá, se inclinam e se deixam levar pelo coração. Isso é que me faz revoltado. Quando a pessoa vive na mentira, é tudo ao contrário daquele que vive nas trevas. Quem vive na mentira, a mentira envolve dúvida. A primeira coisa que a mentira faz é fazer a gente ter dúvida. E a dúvida é fraqueza, covardia, incerteza. A dúvida é tristeza. Uma pessoa que vive na dúvida, ela não vive, ela vegeta. Ela tem depressão, ela tem vazio na alma, ela sente ansiedade, ela tem aquela ansiedade, ela se apega às coisas, às pessoas, como se as pessoas e as coisas pudessem salvar a vida dela, porque elas estão na dúvida. Mas quem está na fé segue a palavra da verdade. A palavra da verdade traz luz, traz força, traz coragem, traz fé, traz certeza, traz convicção. A gente sabe em quem a gente tem confiado. Essa é a realidade. Quem anda na fé da palavra de Deus, na palavra de Deus, tem força suficiente para enfrentar o mundo e vencê-lo. E eu posso falar isso para você. Eu tenho autoridade para falar isso para você. Não sei se eu consigo me exprimir bem, expressar de forma que você entenda. Mas uma coisa você sabe. Você me conhece, você conhece a minha história, os jornais, a mídia mentirosa, enganadora, o diabo inteiro, o inferno, as religiões, os políticos, os poderosos, todos se levantaram contra a minha pessoa. E eu vou dizer para você uma coisa. Muita atenção, minha amiga, meu caro amigo. Um dia, lá atrás, nos anos 90, depois que adquirimos a Record, um enviado do presidente, o presidente Collor, um enviado dele. Eu não sei se ele o enviou ou se esse deputado se fez enviado dele, eu não sei. Mas ele veio em nome do presidente, ele que falou, e ele era muito ligado com o presidente. Ele disse assim: olha, ô bispo, o presidente não vai lhe dar outorga, o direito de gerir a Rede Record. Não adianta. Isso já está decidido. Então, eu olhei bem nos olhos dele e disse-lhe: olha, rapaz, presta atenção. Ele era deputado. Olha, deputado, vou lhe dizer uma coisa. Só tiram das nossas mãos a Rede Record se passarem por cima do cadáver do meu Senhor Jesus Cristo. Se passarem, eu vou perder. Mas se não passarem, nós vamos conseguir. E passamos um perrengue.
Lutamos contra tudo, contra a religião, os religiosos, os políticos, os empresários poderosos, lutamos contra todos eles. Por isso que não fomos presos. O motivo da nossa prisão, eles arranjaram lá, alegaram uma opção de coisas, bobeiras. Mas a razão era essa. Todos queriam a Record. Todos. Mas aquilo que eu falei, aquilo procedeu. Só se passar por cima do cadáver de Jesus. E a verdade, amiga, é que ninguém acreditava que aquilo fosse possível. Eu enfrentei o inferno e só Deus sabia, ou sabe o que eu passei. Estamos aí. Por quê? Sabe por quê? Não é porque eu era inteligente, capaz, sábio, tinha condições, nada disso. Nada disso. Sabe por que eu consegui vencer? Porque eu segui a verdade, a palavra da verdade. Está aqui escrito. O Senhor prometeu, então nessa promessa, eu confio que o Senhor vai cumprir a tua palavra. Tudo pode desabar, mas a tua palavra não pode. Ela tem que se cumprir. É o que o Senhor disse. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Então, a palavra de Deus não pode voltar vazia, não pode fracassar. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Deus é palavra, e a palavra de Deus é Deus em espírito para aqueles que abraçam essa fé, essa crença, este ensinamento. Deus honra os que o honram, cumprindo a sua palavra, obedecendo, seguindo a sua palavra. Esse é o segredo que está disponível para todas as pessoas. Você tem o direito de optar pela verdade, seguir a verdade, assumir a verdade, abraçar a verdade, até a morte. Ou você tem o direito de seguir a mentira, abraçar a mentira, que é um caminho mais fácil, é um caminho mais rápido, é o caminho do fracasso, é o caminho da morte, é o caminho dos suicidas. As pessoas que se matam se escolhem o caminho mais fácil, que a princípio parece fácil, mas depois que a pessoa morre não tem mais jeito. Você só pode escolher enquanto você está vivo aqui nesta terra. A palavra foi enviada aqui na terra para que todos venham pensar de acordo com ela, a palavra de Deus. E se a pessoa contraria a palavra de Deus e se mata, o que se pode fazer por ela? Então, amiga e amigo, eu espero que você tenha pego o espírito da palavra da verdade. Jesus disse o espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Mas vocês conhecem. Jesus falou para os discípulos, para os seguidores, para aqueles que o amavam, para aqueles que criam na sua palavra. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará dentro de vocês. Então, Deus faz dos seus seguidores, dos seus servos, daqueles que ouvem a sua voz, a sua morada, o seu templo. E vive neles por toda a vida aqui na terra e por toda a eternidade. Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.